Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano Valente Raad, voltada para alunos de ensino médio. Conteúdo para a segunda série, realismo. Vamos lá. O realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. Palavras do famoso escritor Eça de Queiroz. Então, fica assim, nas palavras dele fica bem claro, né, entender como eles viam esse movimento, né? Estavam cansados da ficção por ficção, por assim dizer. Estavam cansados apenas de inventar histórias, de enaltecer pessoas. O realismo não vem com essa proposta, ele vem com a proposta de denúncia, principalmente, essa é a palavra-chave, guardem com vocês, denúncia, ok? Vamos avançar. Foi um movimento cultural e literário iniciado nas últimas décadas do século XIX, em oposição ao romantismo. Escola literária que antecede. Sempre, toda vez que surge um movimento literário, é de praxe que ele vá de contra tudo que o outro pregava. Isso daí sempre foi a máxima da literatura. Tem como objetivo representar a realidade vivida pela sociedade, fazendo críticas a temas sociais. A linguagem usada é direta e objetiva, ao contrário do subjetivismo encontrado no romantismo. Os integrantes desse movimento repudiavam a artificialidade do arcadismo e do romantismo também, pois sentiam a necessidade de retratar a vida, os problemas e os costumes das classes média e baixa, sem haver necessidade de se inspirar em modelos do passado. Qual era o contexto histórico europeu? O positivismo de Augusto Comte foi um desses marcos. A gente vai ver muitos teóricos famosos em várias áreas de ciências, foram a base do realismo. Então nós temos Augusto Comte, com a filosofia positivista. Só podem ser considerados como relevantes os fatos positivos, ou seja, aqueles passíveis de análise científica. Não bastava ser positivo, tinha que comprovar. O determinismo histórico e geográfico de Hippolyte Adolphe Taine. Comportamento humano, a ser representado pela obra de arte, é determinado por 3 fatores: meio, raça e momento histórico. Então, Taine, no caso, através das artes, né, procurou pintar, esboçar como a realidade era, né, sempre enfatizando o meio onde o ser humano está vivendo, qual é a cor desse ser humano, isso influi dentro e fora do Brasil, e o momento histórico, né, o que se passava na época. Né, para uma arte poder se eternizar, ela tem que transfigurar, ela tem que demonstrar aquilo que era vivido na época, para a pessoa ter uma base. Aquele que lê, aquele que assiste uma obra, que visualiza, ter uma imagem clara de como era a sociedade na época. Era o que ele gostava de demonstrar através de sua arte. O mundialmente famoso Charles Darwin, com a sua teoria do evolucionismo, né? A origem das espécies, em 1859, no processo de evolução das espécies, há uma seleção natural que leva os mais fortes a derrotarem os mais fracos. Então, Darwin, no caso, né, mais um teórico, né, da área de natureza, né, falando da sobrevivência do mais forte. No caso do realismo, o mais forte é aquele que sobrevive. No caso, muitas das vezes, é o rico. Eles gostam de ressaltar isso. O socialismo utópico de Pierre-Joseph Proudhon e socialismo científico de Karl Marx. Na luta de classes,
o poder burguês tende a ser superado pela revolução do proletariado. No caso, começou aí, né, e perdura até hoje, né, a questão dos empresários com os trabalhadores, começou desde essa época. Qual foi o pontapé na literatura, né? Como é que começou o realismo, efetivamente? Na literatura escandalizava o público a prosa de Champollion, Gustave Flaubert, Jules e Edmond de Goncourt, Guy de Maupassant e Émile Zola. E a poesia de Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Leconte de Lisle e Théodore Banville. Todos, no caso, ou franceses ou italianos, sempre naquele meio europeu. Em 1857, Flaubert publica Madame Bovary, obra que tematiza o adultério feminino e questiona os males do casamento, visto como instituição burguesa. Este fato é tido como marco inicial do realismo na Europa. Então repara que, antes de eu continuar aqui, que os temas que eram abordados nas obras, tanto em prosa quanto em poesia, mas principalmente na prosa, eles gostavam justamente de demonstrar isso, né? Que eles tinham um olhar social, né? Eles não queriam falar aquilo de sempre, eles queriam falar, eles queriam questionar, eles queriam denunciar aquilo que a sociedade gostava de omitir, que gostava de não demonstrar. Esse era o gosto do realismo. O cientificismo, o positivismo e as teorias sociais é o que faz parte do contexto histórico brasileiro. Então, isso que eu falei ainda há pouco do europeu também veio para o Brasil. O que nós vamos acrescentar é que veio a abolição da escravatura e a Guerra do Paraguai, uma coisa bem mais local, vamos dizer assim. A assinatura da Lei Áurea, a substituição da mão de obra escrava pela assalariada, claro que isso não foi imediatamente, foi aos poucos. Se assistirmos o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele denuncia isso, já a abolição acontece durante esse período, assim como a proclamação da República. A obra fala sobre esses dois acontecimentos marcantes na história do Brasil. Mas não deixa de falar que as coisas não mudam tão rápido aqui no Brasil. Existe o feito, existe o ato, existe o evento, mas o brasileiro não assimila e nem vive isso de imediato, né? Tudo demora muito tempo para realmente fazer efeito. Como terceiro tópico, nós temos a ascensão do capitalismo, né? Em São Paulo, as máquinas e as indústrias começaram a surgir e os cafeicultores, com a mão de obra assalariada, passaram de latifundiários a empresários agrícolas. Então, no caso, nós tivemos aí uma mudança de papéis, nem tanto, claro, mas no meu ponto de vista, mais de termos, vamos dizer assim, né? Houve uma consolidação da política do café, continuou sendo muito bem visto no mercado exterior. A questão é que agora não se trabalhava mais com escravos, então o senhor do café, antes chamado, né, agora empresário do café, ele tinha que contratar. Aí é que nós temos um primeiro marco diferencial. Quando você tinha apenas escravos, né, você não tinha uma mão de obra especializada. Agora, quando você começa a trabalhar com assalariados, quando você começa a pagar para ter um profissional, por assim dizer, aí que começou a existir a questão da seleção, né? Não era mais qualquer um que entrava. Deveria haver identificação com aquele ofício. Não era mais só a questão de ser homem, de ser mulher, ou da idade, ou da cor, mas principalmente se tinha identificação com aquela atividade. O realismo no Brasil estreou em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do então famosíssimo Machado de Assis. Características: objetividade. Você não vê enrolação nos textos realistas, eles são muito diretos. Correlação e clareza de linguagem. Contenção das emoções, ou seja, nós temos um narrador mais seco,
nós temos um narrador mais frio e que gosta de narrar justamente aquilo que ninguém gosta de ver ou ouvir. Narrativa lenta, eles não tinham pressa de contar todos os detalhes. Na verdade, eles eram minuciosos em descrever tudo como acontecia, exatamente para o leitor ter a real base do que o brasileiro passava naquela época. Impessoalidade do narrador. Né? Era um narrador que... narrador em terceira pessoa normalmente é aquele que observa, né? E ele é um puro observador, sem nenhuma, como se não tivesse nenhuma ligação com o personagem. Um comentário muitas das vezes aberto, vil e frio, mais importante também. Universalismo e cientificismo, as coisas não eram centralizadas, nem eram específicas, elas eram abrangentes. Era visto tudo de uma forma global, pensando sempre em abarcar o máximo possível de informações, ou de seres, ou de gente. Cientificismo, né, a questão da ciência, ela é muito trabalhada em suas teorias dentro das obras literárias do realismo. Linguagem culta, descritiva e detalhada, porém de fácil compreensão para o leitor. Temas urbanos, sociais e cotidianos, preocupação com o presente. Não se fala muito do passado, como era uma coisa comum no romantismo, saber o que havia no passado. O realista ele é mais preocupado com o presente. Crítica aos valores burgueses, não é porque você tem direito que você tem que pisar nos outros. Eles gostavam de ressaltar isso em suas obras. Crítica às instituições sociais da Igreja Católica. Respeitava-se a Igreja, porém não quer dizer que deveria ser aceito, né, tudo o que ela pregava. Memórias Póstumas também delata essa informação. Denúncia social, miséria, hipocrisia, exploração, corrupção, isso a gente vê no Brasil até hoje. Claro que começou nessa época. Personagens comuns e não idealizados, ou seja, pessoas do dia a dia. Nenhum herói surge numa obra realista. É simplesmente uma pessoa comum de qualquer parte da sociedade. Aprofundamento psicológico das personagens, ou seja, você observa como o personagem pensa e como ele age, como é que ele costuma agir dependendo da situação. Os escritores, os autores realistas procuram trabalhar mais esse comportamento do personagem. Romances de caráter documental. Trabalha-se muito a questão de contos, de cartas, em que o amor, claro, é um pano de fundo, porém o que se realmente pretende com essa questão dos romances é apresentar uma situação de amor, de relacionamento, um tanto, não vou dizer incomum, mas não tão visível aos olhos do povo, né? Uma questão de adultério, uma questão de o homem gostar de uma mulher imperfeita, ou seja, que ela possa ter defeitos físicos, não quer dizer que ela não seja uma pessoa bonita. Isso é muito importante ressaltar. A mulher, no realismo, ela não tem aquela beleza, aquela ostentação que você vê no classicismo, no romantismo. Você não vê isso no realismo. Você vê mulheres simples, fortes de caráter, que têm presença social e principalmente que não estão ali por causa de sua beleza, mas por presença. A mulher, no realismo, ela mostra presença física e social. Lendo as obras, assistindo filmes com essas obras, você vai perceber isso. E para terminar, eu vou trazer aqui um trecho de Memórias Póstumas, quando ele fala da genealogia, né, a história da família dele, no caso. Então,
Eu vou ler e a gente vai tentar encontrar algumas características que eu citei ainda há pouco, no slide anterior. Vamos ver se a gente encontrar nesse texto aqui. Mas já que falei em meus dois tios, deixa-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador de minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade. Repara aí o quanto ele já é aquela questão da impessoalidade, né? Ele não se envolve, não há traços emotivos, como ele fala até mesmo de gente da sua própria família. Se somente exercesse a tanoaria. Mas não. Fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso cabedal a um filho. Cabedal vamos entender que é herança. O licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós. Dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro. E talvez mal tanoeiro, ao passo que o Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Então aqui no primeiro trecho, né, no primeiro parágrafo, nós temos esse traço da impessoalidade do narrador e aprofundamento psicológico do personagem, né, quando ele começa a falar da sua família. Nós temos a presença de linguagem culta, descritiva e detalhada, e uma narrativa lenta de como foi o processo, né, dessa genealogia da família Cubas. Crítica aos valores burgueses, ou seja, a origem mesmo da família pouco é ressaltada aqui. Ela não é nem lembrada. Os personagens, no caso, né, a questão do aprofundamento psicológico, a gente percebe aqui também. Repara que Damião Cubas ele não tem o peso do Luiz Cubas, né? Apesar de ele ter começado tudo, mas ele foi aquele que arregaçou as mangas, aquele que procurou trabalhar, que procurou fazer o nome. Do Luiz em diante já existia o nome, ele só fez herdar, que foi o que todos os outros, como ele disse aqui, a partir do Luiz Cubas em diante, todos só fizeram nada, só fizeram se aproveitar do nome, essa é a verdade. Então isso é um pouco do que a gente vai ver aqui nesse movimento bem polêmico, por sinal. Espero que tenham gostado e até a próxima.